Voltamos com o programa Ponto de Vista, esse é o último bloco. Estamos aqui com Daniele Maciel, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Alagoas. E a gente falava sobre essa preparação. A gente falou muito, a gente fala da importância de cada um ter a consciência de que é responsável pela sua carreira. Isso. Qual a responsabilidade da empresa atualmente? De prover um ambiente de excelente qualidade para se trabalhar. Hoje a gente tem visto que as empresas também não estão preparadas para isso, porque elas não estão sabendo onde querem chegar. Então, a visão, missão e valores de uma empresa, elas precisam ser definidas para que a própria pessoa que esteja trabalhando na empresa entenda qual é o seu papel. E quando a gente traz isso para a vida pessoal também é importante, porque eu preciso alinhar. Eu já trabalhei numa empresa que em algum momento eu disse, não, os meus valores não são os mesmos que essa empresa. Né? E eu não tinha o entendimento ainda do que eram valores, do que eram... Eu vim da área exatas, eu sou geógrafa, com mestrado e doutorado nessa área. Então, eu estava prestando serviço na empresa e daqui a pouco eu me vi assim, eu disse, gente, os meus valores não estão mais alinhados. Então, tem determinadas empresas aqui que tomam um certo posicionamento que eu jamais vou querer trabalhar. Então, é preciso que o profissional ele entenda quais são os seus valores. Por isso que eu, de novo, digo, qual é a sua visão, né? Porque, às vezes, a gente diz assim, a gente está muito preocupado em planejar. Vamos planejar 2017, mas não adianta planejar 2017 se você não tiver uma visão do que você quer para a sua vida. Mas esse é um ponto importante. Eu lembro de conversando com um amigo jornalista, Alexandre Lino, o pessoal conhece aqui, e a gente caminhava na praia, eu dizia assim, mas a gente tem que ter metas para 5 anos. Ele dizia assim, para mim isso é impossível. 5 anos, eu digo, mas tem gente que faz meta para 20. Né? Não é uma meta um tanto... Como o brasileiro tem até a tradição, o costume de não planejar. Isso. Nem um ano. Imagine. Nós somos famosos pelo jeitinho. Não é? De se adaptar. É uma das qualidades mas também. Mas é um dos pontos mais fortes que a gente tem, porque atrela isso a criatividade, né? E de lidar melhor com o que está aparecendo. De lidar melhor, resiliência. Mas uma pessoa com 20 anos, faculdade, já decidiu qual a sua profissão, pode dizer bem assim, aos 40 anos eu serei isso. Não sou um tanto distante, desconectado da realidade? Tipo, um advogado vai dizer, eu quero ser juiz. Antes eu acho que era mais fácil para a gente, porque existe uma linearidade. A carreira era linear. Hoje a gente fala em carreira em nuvens, não fala mais nesse linear. É mais difícil para a gente projetar, mas é importante a gente ter a visão. As metas, elas são importantes. Aí eu acho que as metas a gente pode dizer assim, 1 ano, 2 anos, eu acho que é possível. Mas é importante a gente fazer a projeção. O que é fazer a projeção? Eu tenho, vamos dizer, dando um exemplo, 41 anos, aonde eu quero chegar, eu preciso saber, porque agora eu tenho, de acordo com as novas medidas de governo... Você não pensa em se aposentar, não, né? Não, então, mas eu preciso estar de olho nisso, porque eu vou esquece chegar isso. lá. Não, eu não sei se eu vou chegar agora, com as novas medidas eu vou chegar, mas existia um plano de chegar, né? Então, assim, eu gosto muito de escrever, então meu plano era, ao me aposentar, me tornar a escritora que eu sempre gostaria de ser. Agora eu não sei mais se eu poderei, né? Não é um dos riscos? Eu fico imaginando imaginando alguém que diga bem assim, aos 20 anos, um jornalista. Jornalista eu acho que é a pior profissão para se planejar, talvez, né? Você vai dizer bem assim, aos 35 anos eu vou planejar estar numa redação. Tipo, não tem muito o que fazer, né? Pois é, mas existia essa possibilidade antes da gente fazer essa projeção e de alcançar. Hoje, com a carreira que a gente chama carreira em nuvens, é muito mais difícil, porque é tudo muito dinâmico. As carreiras, elas estão se extinguindo com mais facilidade, né? Provavelmente, daqui a pouco, não vai ter mais redação. A gente não sabe.
É um grande desejo, né? Então, assim, a gente não sabe mais o que vai vir, né? A gente está vendo aí o próprio setor de recursos humanos não sabe se sobrevive, porque as carreiras elas estão sendo desmembradas das empresas. Então, daqui a pouco a gente não vai ter mais, de repente, o porquê estar dentro de uma empresa. Então, tudo isso tem sido debatido. Que carreiras vão perdurar? Que carreiras que vão ser... Por exemplo, hoje existe uma carreira que a gente nunca imaginou que existisse, digital influencer. Sim. Não é? Social media. Então, são carreiras que estão surgindo. Que podem morrer também. Que podem morrer também. Então, assim, de repente a internet pode não ser mais nada. De repente é uma outra forma da gente se comunicar. Então, assim, é importante ter a projeção. É importante a gente saber que esse ano ele vai ser um pedacinho da trajetória que você traçou para você. Quem traça um planejamento? Você falou sobre traçar um planejamento de aposentadoria. Para o brasileiro que já tem essa dificuldade de um ano, traçar um planejamento de aposentadoria não chega a ser doloroso? Porque traçar um planejamento de aposentadoria, ele é um pré-fim da vida. Fim da vida, traduzindo para o popular, morte. Isso. A gente se planeja para morrer, a gente se planeja para a trajetória até a morte. Nesse sentido de, tipo, vou ser produtivo e sei que terei que ser produtivo até X momento da minha vida. Wendel, eu vejo a morte, aí depende muito da forma que a gente lida com isso. Né? Eu vejo a minha morte como algo que vai ser, que é algo que, como é que eu digo, meu Deus, não é que é o mais certo, né? É a única certeza. É a única certeza. Todos nós. E eu não fico muito preocupada se ela vai ser cedo ou se ela vai ser tarde. Porque o meu dia, ele é regido pelo meu melhor. É engraçado que eu, há muito tempo, diante da minha filosofia de vida, eu fui vendo que contemplar a morte de forma diária, pode até parecer macabro e não é importante para eu ser melhor a cada dia. E para que eu não deixe de fazer aquilo que eu tinha que fazer hoje. E olhe que eu posso te dizer que eu sou procrastinadora, é uns, digamos assim, defeitos. E eu fico muito preocupada em cada dia ser melhor por isso, porque eu tenho ela como meu norte. Eu quero ter a certeza de dizer assim, poxa, eu fiz coisa bacana. O procrastinador não é, e a gente vê tantos trabalhadores, procrastinadores, principalmente os menos disciplinados no sentido de um alemão, no sentido, sempre você vai ter comparações, né? Ele não é um cara que confia muito em si? Muito. O procrastinador, ele tem uma autoconfiança tão elevada que é por isso que ele deixa para a última hora, porque ele sabe que ele vai dar conta. Mas qual é a maior frustração de quem é procrastinador? Que ele sabe que ele podia ter entregue bem melhor a história, né? O relatório, eu acho que o nesse trabalho. sentido da procrastinação, eu lembro do brasileiro. Eu lembro, a gente fala do brasileiro, mas a gente fala do brasileiro de uma forma estereotipada, obviamente. Você tem na década de 70 o brasileiro malandro. O brasileiro malandro é o que toma vantagem, é o que sabe fazer. Mas é o brasileiro malandro também que conseguiu ganhar uma Copa do Mundo no futebol porque ele não segue padrões rígidos. E ele vai sendo criativo também no sentido de tecnologia. Esse choque, e a grande, tipo, a empresa ela tem que estar preparada, é uma dúvida, também para dizer bem assim, olha, esse daqui é o disciplinado, eu vou usar nesse campo. Isso. Esse daqui é o talentoso, eu vou ter que ter alguns cuidados com ele, porque o talentoso, eu tenho uma amiga que é extremamente talentosa, que ela foi para uma empresa, ela se sentiu pressionada, ela disse, eu vou fumar, e nunca voltou, ela jamais fumou, mas ela jamais voltou. Mas você desperdiçou, de certa maneira, a empresa um talento indiscutível, tanto que foi convidado a trabalhar lá. Não há também falta de preparo, e aí, dos recursos humanos, dos gerentes, de dizer bem assim, olha, eu tenho esse jogador
que vai me dar uma possibilidade de jogadas, de lance, de possibilidade eu tenho um maior. craque, né? Na verdade, Isso. é a gente entender que um time ele é feito de goleiro, ele é feito do craque, ele é feito de várias funções. E se fosse fazer uma alegoria de cantor, eu tenho um compositor que ele é genial, mas ele é irascível, ele é... Como fazer isso? Como lidar com esses ingredientes? É muito difícil, porque a gente teve uma educação que é bastante padronizadora, né? A gente tem mania de colocar pessoas em caixas, em padrões, em fluxos iguais, em processos iguais. Hoje tem se discutido muito sobre isso, inclusive até sobre horários. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que detesto bater o ponto. O bater o ponto, para mim, ele é o sinônimo da falta de confiança do empregador. Mas as relações hoje, dentro das empresas, elas estão baseadas na não confiança. Quando você leva um atestado médico, você está dizendo para o seu empregador a prova de que realmente você foi para o médico. Porque a palavra só não basta. Então, isso está tão... Aí você me diz assim, Dani, mas é impossível hoje, numa empresa com mais de 1.000, 2.000 empregados, você não ter esse tipo de relação. Para uma empresa pequena até você consegue, mas eu concordo. Mas a gente precisa ir educando. Aí tem o processo de educação, que eu acho que ele é importante. Qual é a parte da minha responsabilidade aqui dentro para que isso funcione? Porque quando eu entendo que eu sou digamos assim, um ponto para que aquilo funcione bem, eu preciso não só ser responsável, mas comprometido e engajado. Eu lembro de outro ponto, por exemplo, quando se fala em produtividade, o Brasil de uns 10 anos para cá começou a falar, eu acho que talvez pelas medições, a dizer bem assim, olha, o brasileiro é pouco produtivo em comparação ao americano. O brasileiro tem mais feriado. Não tem. Mais feriado do que o americano. E aí se chegou um certo momento em que eu lembro de um agente de viagem, amigo meu, que ele dizia assim, Wendel, o cúmulo é você ser chamado na gerência para dizer bem assim, olha, você produziu muito além dos seus companheiros. Se você não reduzir, vai criar um clima chato aqui na empresa. A gente tem que ir, né, de um gestor desse. Não é verdade? Mas não há, de uma certa maneira, um grande problema com essa questão da produtividade? Ele tem que sair dessa empresa, né? Porque ele não está sendo bem utilizado, né? Hoje tem até uma expressão bastante interessante que se chama overqualify, que quer dizer assim, você é extremamente qualificado para esse cargo ou para essa função, né? Isso quer dizer assim, as pessoas são tão boas que elas não podem ficar ali. Existe isso também. E é engraçado que existe também, dentro de uma gestão, um medo do seu próprio liderado. A gente percebe muito isso. De ser ultrapassado. De ser ultrapassado. E às vezes a gente não se dá conta de que alimentando esse medo, né, você pode perder um grande talento dentro da sua empresa, né? Então, aquele que te dava ouro, você está trocando por aquele que só te dá o leite. E aí você vai ficar como? Cadê o seu diferencial como gestor? Que eu atendi isso numa empresa de Recife, eu atendi uma executiva que ela fazia grandes negócios. E ela fechava grandes, assim, de milhões, assim, os negócios. E a diretora começou a ficar com medo dela tomar a diretoria pelos negócios que ela estava fechando. Mas ela não estava entendendo que ao fechar esse negócio de milhões, ela fortalecia ela como diretora, né? Então, o que acontecia? Quando ela conseguia esse negócio de milhões, aí ela tirava ela da negociação. Olha para isso. Então, assim, é um paradoxo. Como que eu tenho um liderado que está me entregando uma coisa como essa, ao invés de dizer assim, poxa, que bom, parabéns, eu vou batalhar um aumento para você, eu vou batalhar um voucher férias para você, eu estamos juntos. Não, eu vou paralisando a pessoa para que a pessoa fique pior. Gente, isso é a maior burrice. Eu preciso olhar para o cara e dizer assim, que bom, estamos juntos.
esse líder, ele ia ser muito mais líder com isso, porque ela era a pessoa mais talentosa da equipe. Pois bem, Daniele, muito obrigado pela entrevista. Ah, já acabou. A gente volta a outra oportunidade, tenho certeza. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.